Programa Câmara em Debate, a nossa segunda temporada com um novo formato, mas com o mesmo objetivo: apresentar para você, cidadão, o perfil da Câmara de Vereadores de Maceió. Um novo perfil, inclusive, né? Uma Câmara muito mais atuante, voltada para resolver os problemas da cidade. No programa de hoje, estamos recebendo aqui, pela segunda vez, a vereadora Olívia Tenório, já nesse novo formato podcast. Queria cumprimentá-la, vereadora, dizer que é um prazer voltar a recebê-la e já fazer uma provocação. Há um ano, a sua vida estava em plena transformação. Você concedeu a entrevista para mim, grávida, né, com Isabela, conforme revelou há pouco, chutando bastante. Então já está dando aí os seus primeiros passos. E eu queria saber, o que mudou daquela Olívia para essa Olívia mãe, que continua tendo atuação parlamentar? Oi, Marcos. Primeiro eu queria te parabenizar. Eu acho muito bacana esse trabalho que vocês têm feito de apresentar para a população quem são os vereadores. Porque muitas vezes a gente faz um trabalho, mas fica ali preso naquele nicho, naquela panelinha, né? E é muito difícil a gente sair e mostrar para toda a Maceió. Então, esse trabalho de vocês é essencial. Queria te dar parabéns por isso. Boa. E já respondendo a sua pergunta sobre o que mudou daquela Olívia para essa, eu diria que mudou 90%. 10% que é a minha essência mesmo, que são os meus princípios, continuam intactos, continuam os mesmos, mas eu acho que mudou muito a minha maneira de ver as coisas. Eu pensava, não, agora eu estou grávida, já sou mãe, já sei que a gente tem que fazer algo mais, mas depois que nasce, é como se nascesse alguma coisa nova dentro de você também. Esses 9 meses que eu gerei uma filha, não fez nascer apenas uma filha, mas nasceu uma nova mulher. Hoje em dia eu tenho muito mais preocupações. Quando meu telefone toca, eu já fico em alerta, já fico nervosa. Mas isso também gerou em mim um senso de responsabilidade muito grande. Antes eu trabalhava por ideais, por princípios, por saber que se eu tenho condições, vira minha obrigação trabalhar para ter uma cidade melhor, para ter uma cidade que eu considere mais justa, que eu considere mais prazerosa em se viver. Hoje em dia, eu não trabalho apenas por princípios. Eu trabalho porque eu penso, a minha filha hoje está em casa, mas daqui a alguns anos ela já vai estar grande, já vai estar uma adulta, ela vai estar no mundo. Que cidade vai encontrar, exatamente, né? Qual o mundo que vai ficar para ela? Vai ser um mundo que a mulher tem medo de andar na rua, vai ser um mundo que a mulher tem medo, inclusive, de dar à luz, né? Que a gente tem visto ultimamente muitos casos de denúncias de violência obstétrica. Vai ser um mundo onde ela vai sair e vai ter medo de se relacionar com as pessoas. É um mundo que eu não quero para ela, é um mundo que a gente tem visto aí no jornal. Então, hoje, além de trabalhar por princípios, por trabalhar por ideologia, eu trabalho também em uma causa própria, que é ter a certeza que a minha filha, quando crescer, vai sair de casa e eu vou ter uma preocupação a menos. Eu vou saber que ela está em uma cidade melhor. E ainda é lógico aquele prazer de saber que eu contribuí para essa cidade melhor. Isso é um sonho importante que pode se tornar realidade. Uma dessas discussões que a gente teve naquela época e que agora já se tornou uma realidade, ou está muito próximo de se tornar uma realidade, era a discussão sobre a dignidade menstrual. Confesso que é um assunto novo, aprendi na casa e sendo pai de meninas, né, quer dizer, pude compreender que a realidade que eu vivia tão natural, para outras pessoas era um drama por conta da questão econômica. E a senhora foi uma das articuladoras importantes dessa discussão, no tocante a um projeto para distribuição de absorventes para essas meninas. Eu vi que recentemente, depois da aprovação, falta ainda alguns detalhes. O que é que está faltando para isso se tornar pleno para a nossa sociedade? Só para recapitular aqui um pouco, para quem não assistiu, né, o primeiro episódio do Câmara em Debate, quando a gente fala de dignidade menstrual, é levar para algumas meninas e adolescentes a certeza de todo mês ter uma higienização adequada da região íntima, poder ter a troca de absorventes no período menstrual. E por que isso que parece algo tão óbvio, uma coisa tão básica, se tornou um problema tão grande? Porque quando a gente vai para pessoas que estão vivendo em situação de pobreza ou de extrema pobreza, infelizmente essas pessoas não têm as condições necessárias para estar comprando o absorvente íntimo, para poder estar comprando todo o material de higiene íntima. E isso já é, por si só, um problema muito sério. Nós temos meninas que precisam desse cuidado. E como se isso não bastasse, que, como eu falei, já é muito sério ao se tratar da higiene de uma menina, de um adolescente, de uma mulher, também está se tornando um problema de saúde pública. Porque quando você não faz a higienização adequada, é normal que se gere doenças, que venha candidíase, que venha alguns tipos de infecção, que possa evoluir
até para problemas no útero, que pode causar infertilidade, e também pode ser alguma doença que seja gerada através dessa falta de higienização sexualmente transmissível, ou seja, vai passar para mulheres e para homens também. Então, a gente vê aí uma situação que pode ser resolvida facilmente e que vai evitar um problema de saúde pública generalizada no Brasil. E quando a gente começou a levantar esse debate, muitos homens, principalmente por não viverem essa realidade, por não conhecerem, achavam que era besteira. E, graças a Deus, a gente conseguiu explicar, conseguiu conscientizar para mostrar da importância. Eu falava já sobre pobreza menstrual, sobre levar a dignidade menstrual, desde as épocas da minha primeira campanha, há uns 6 anos atrás. Na verdade, o que me levantou, que me abriu os olhos para esse tema, foi, inclusive, um post que eu vi no Instagram falando sobre isso, falando que deveria, né, ser disponibilizado para todos. E é algo que eu não me atentava antes, por não fazer parte da minha realidade. E quando eu comecei a conhecer do problema, eu levei para todas as minhas campanhas. Quando eu entrei aqui na casa, eu fui surpreendida e de uma forma muito positiva em saber que já existia um projeto que era para que se disponibilizasse na rede pública de ensino os absorventes higiênicos. Já alcançando as estudantes. Exatamente, pois foi diagnosticado que a pobreza menstrual era um dos principais motivos para a evasão escolar. Pois elas faltam às aulas no período da menstruação. No período da menstruação, que pode ocorrer ali de 3 né? dias até 10 dias, dependendo da mulher. Ou seja, aí 1/3 do mês, 1/3 do ano, você não ir para a aula por conta de algo que é facilmente resolvido. Então, eu fiquei feliz que já existiu o projeto. A gente tocou para frente, foi um projeto da vereadora Silvana Barbosa, tocou para frente, conseguimos conversar com a prefeitura, dialogar e fazer a prática desse projeto, que já é uma segunda luta. E aí já está acontecendo, já está sendo entregue nas escolas esses absorventes higiênicos. E aí a gente veio para a segunda luta, que é que esteja disponibilizado para todas as mulheres de Maceió. Ampliando, né? Ampliando. No caso, onde seria disponibilizado? Em postos de saúde, em UBS, em UPA, onde tiver rede municipal de saúde, que a gente possa deixar disponibilizado esse absorvente. A mulher que precisar, vai lá e pega. Exatamente como é a camisinha. É isso que eu queria complementar. É para que se torne tão popular quanto o acesso à camisinha. Exatamente. E a gente sabe que, inicialmente, é um custo muito alto, isso é fato, mas é um custo que se paga. Porque quando a gente começa a fazer isso, resolve tantos problemas que a gente vai identificar que vai gastar menos com medicamento posteriormente, com exames, com, inclusive, até pequenas ou grandes cirurgias na rede de saúde que vão ser evitadas por ter essa higiene básica. Então, a gente já conseguiu aprovar, já é lei esse projeto, mas a gente sabe que existe a parte burocrática agora, de fazer um estudo para poder saber quantos absorventes são necessários comprar de imediato, passar por toda uma licitação e criar logística de como vai disponibilizar esses absorventes. Essa parte a gente já está estudando, eu já estou em comunicação com a Ana Paula, que é a coordenadora de políticas para mulheres aqui do município de Maceió, para que a gente possa ter a eficácia desse projeto de lei. Eu sempre fui sonhador, né? E aqui eu descobri que tem gente que sonha mais do que eu. Então, o sonho que se sonha junto pode se tornar realidade, né? Já dizia Raul Seixas. Veja só, com certeza. Uma discussão que pode se somar a isso, talvez poderia ser nas próprias comunidades, uma forma de incentivo também para que as comunidades produzissem os absorventes, pudessem comercializá-los por um preço acessível e, ao mesmo tempo, garantir a distribuição, né? Quer dizer, uma forma ali de, talvez, profissionalizar essa relação. Quer dizer, são sonhos que a gente vai pensando. Mas, vereadora, claro que quando a gente mergulha num tema que pode mudar a realidade da vida das pessoas, muda um pouco também as nossas vidas, né? A senhora percebeu essa falha, já era uma pauta sua, terminava sendo uma violência social, claro. Mas vamos falar de outro assunto que é bem chato às vezes, né? Dói, machuca, para quem tem empatia com esse problema, que é a violência contra a mulher. Esse programa está sendo gravado no mês de agosto. Nacionalmente, o Brasil discute, né, a questão do Agosto Lilás, que é para prevenir e combater a violência contra a mulher. E, recentemente, a senhora participou de uma discussão que conseguiu, inclusive, envolver a primeira-dama do município, além de todos os técnicos, né, e pessoas que trabalham com esse tema em Maceió. Como é que está a rede de apoio para as mulheres vítimas de violência em Maceió? Marcos, eu vou te falar que é um assunto para mim muito delicado, porque eu já tenho a empatia
por questão de humanidade mesmo. Mas quando você é mulher, você sente na pele, mesmo que você não viva uma situação de violência, quando você vê que poderia ser você, que está perto de você, você vive junto com aquela pessoa. Então, para mim, é um assunto muito delicado e, por conta disso, quando a gente decidiu fazer uma audiência pública para discutir sobre a violência contra a mulher, eu fiz questão de, pessoalmente, ligar para o máximo de órgão que eu conseguisse para que a gente pudesse envolver todo mundo e apresentar o problema. Por que eu falo apresentar o problema? Porque eu sei dos meus privilégios. Então, mesmo que eu sofra violência por ser mulher, eu sei que jamais posso comparar a violência que eu sofro com a violência que uma mulher preta, de baixa renda, vive em uma comunidade, em uma favela, talvez. Então, a gente precisa ouvir todas as pessoas para poder conhecer problemas que talvez a gente não esteja passando. E só ouvindo esses problemas que a gente vai poder procurar uma nova solução. Os problemas que eu já conhecia, eu já toquei para frente algumas ideias que a gente teve para solucionar, mas é necessário ouvir de outras pessoas, de outras classes sociais, de outras cores, de outras religiões, os tipos de violência que elas estão sofrendo para que a gente possa resolver. Trocar experiências, Com né? certeza, porque trocar é bom que se diga experiência. o seguinte, a lei existe, a política existe, mas precisa ser efetivada e, pela sua fala, em alguns momentos na audiência, aprimorada. Isso mesmo. E aí a gente conseguiu trazer um grande número de órgãos diferentes. A gente trouxe o Legislativo Estadual, a gente trouxe o Legislativo Municipal, conseguimos trazer o Tribunal de Justiça, Ministério Público, conseguimos trazer, graças a Deus, a primeira-dama, que veio representando o prefeito. Então, a gente vê o Executivo chegando perto também. Também conseguimos o Executivo Estadual, veio uma representante da Secretaria de Segurança Pública. Conseguimos reunir, realmente, muitas pessoas envolvidas em melhorar essa causa. E a gente conversando, vimos que temos, sim, boas leis, temos boas iniciativas, mas, infelizmente, muito pequenas. A gente tem a Casa da Mulher Lagoana hoje em dia, que faz um trabalho multidisciplinar. Dentro da Casa da Mulher Lagoana, a mulher, quando vai para lá com algum tipo de violência, ela tem um atendimento psicológico, tem psiquiatra à disposição, tem carro para poder levar ao IML para fazer corpo de delito se for necessário, já tem a condição de prestar o BO dentro da própria Casa da Mulher Lagoana. A última vez que eu visitei, a gente tinha uma delegada lá de prontidão. Tem todo um cuidado de saúde para poder tomar os medicamentos, se for algum caso de violência sexual, por exemplo. Então, a gente tem um bom aparato para essa mulher. Porém, o dormitório lá, não sei agora, mas da última vez que eu estive na Casa da Mulher Lagoana, tinha vaga para aproximadamente 10 mulheres. O que são 10 mulheres em um estado todo? Então, a gente vê que tem boas iniciativas, mas muito pequenas, e a gente precisa ampliar, a gente precisa crescer. Ela é a única casa existente no estado e, mesmo sendo funcionando em Maceió, ela recebe mulheres de todo o estado. Exatamente. Quer dizer, muitas vezes o número de ocorrências num final de semana, se todas decidirem buscar apoio, não conseguiriam ser atendidas. Acredito que em uma hora a gente já teria mais ocorrências, né, de violência contra a mulher do que quantidade de vagas. Então, a gente percebe que realmente é algo muito pequeno mesmo. E aí temos que procurar, óbvio, medidas para ampliar essa casa, para criar outros dispositivos, né? Talvez uma casa de abrigo, ou talvez apenas um local do município onde junte todo multidisciplinar, né, para poder atender essa mulher, mesmo que ela não precise dormir, que a gente realmente procure novos aparatos. Mas o que a gente discutiu na audiência é criar algo novo, ou fazer a construção de uma casa-abrigo, ou talvez passar por toda a burocracia para criar uma nova casa da Mulher Lagoana, talvez com outro nome. Tudo isso leva tempo, tudo isso demanda dinheiro, e tudo isso é uma burocracia muito grande, que é necessário para que a gente resolva um problema a longo prazo. Mas e a curto prazo? E a mulher que está apanhando agora, nesse momento, o que é que a gente pode fazer por essa mulher? Que é tirá-la exatamente, quebrar o ciclo, tirando-a de dentro da casa. A gente senhora falou também da curto casa de prazo. passagem. Eu queria que você aprofundasse isso, porque a ideia de uma casa de passagem seria essa estrutura aprimorada, mas funcionando 100%, né? Isso. Para que ela possa recomeçar a vida, né? Exatamente. Durante a campanha, eu apresentei uma proposta que era criar essa casa de passagem. Quando eu entrei aqui na Câmara, eu estudei um pouco melhor e descobri que eu, enquanto vereadora, não posso criar uma lei falando que tem que ter essa casa de passagem. Porque envolve custos, Porque né? envolve custos altíssimos e envolve, na verdade, a execução. Então, vem para o executivo. Só quem pode criar é o prefeito. Mas já fiz indicação e a gente está em discussão com a prefeitura para ver se é possível, se é viável. Mas a ideia é realmente criar
uma grande residência para essas mulheres, para que elas possam ficar junto com os seus filhos. Que não fique apenas 3 dias, como normalmente por exemplo, na Casa da Mulher Alagoana, ou que não fique... Existe a Casa Abrigo aqui em Maceió, mas na Casa Abrigo ela não pode sair. Como são mulheres que estão sofrendo risco de vida, elas não podem sair, ficam lá escondidas. Então, como que ela vai começar a trabalhar? Como que ela vai voltar a ter a vida dela de volta, né? Então, a ideia dessa casa de passagem é que a mulher possa ir com seus filhos, que a gente sabe que é um agravante para muitas mulheres, na hora de deixar ou não essa violência que vive. E nessa casa, ela ficaria lá por um tempo indefinido, enquanto consegue voltar a ter uma vida, enquanto ela consegue passar pela tramitação, que, salvo engano, hoje em dia é cerca de 2 meses, para sair o aluguel social, para que a gente possa fazer com essa mulher cursos de capacitação para poder inserir ela no mercado de trabalho, porque muitas mulheres que vivem em situação de violência doméstica, por exemplo, estão há muito tempo sem trabalhar, ou porque nunca trabalharam, ou porque o marido não permitiu, teve que largar o emprego. Então, é necessário reinserir essa mulher no mercado de trabalho para gerar uma renda, uma economia para ela. E, enquanto isso acontece, a gente sabe que leva um tempo, que ela possa ficar nessa residência. Quando conseguirmos para ela ou o emprego, ou o aluguel social, ou até os dois, que seria o ideal, ela vai poder deixar a residência e abrir vaga para outra pessoa. Por enquanto, ainda é um sonho. A gente sabe que são custos altíssimos, com uma burocracia gigantesca, que realmente é muito complicado, mas a gente já está discutindo para tentar ver a viabilidade desse projeto. Pode ser, vereadora, que aí dentro desses sonhos que eu falei há pouco, que a gente encontre empresas, grandes empresas, gerenciadas por mulheres, que possam chegar a um bom entendimento com o município, já que eles também geram impostos. Gostei da ideia. Terem abatimentos dos seus impostos para custear parte dessa manutenção. E ainda, no processo de capacitação das mulheres, absorvê-las dentro dessas empresas, porque aí você teria o viés, que seria o viés da continuidade, né? Perfeito. Porque quando esse assunto entra na pauta e a gente lembra dos fatos, né, dos feminicídios que ocorrem, quer dizer, o que é que faltou para que aquela morte pudesse ser evitada? Talvez se fosse exatamente a união desses atores. O que é que a senhora percebeu nessa audiência no tocante à fala do município, à fala do judiciário? Estamos avançando? Estamos. Por que essa cara que eu fiz? Porque eu vejo que tem boa vontade, eu vejo que tem boas iniciativas, mas, de novo, são coisas muito pequenas quando a gente olha o tamanho do problema. Inclusive, uma sugestão que eu dei, não partiu só de mim, eu já tinha dado a sugestão, mas a promotora Lídia Matos, que estava com a gente, também deu a mesma sugestão. E a ideia é que a gente possa, na Central de Flagrantes, por exemplo, hoje em dia existe uma sala lilás, sendo que quando eu tive a necessidade de utilizar, eu sou advogada, enquanto advogada eu fui, né, fazer um flagrante junto com uma mulher que tinha sofrido violência doméstica, o marido tinha sido preso, e a gente estava lá com essa mulher e com os filhos, porque não tinha com quem ficar as 2 crianças. E quando a gente chegou, não tinha, a sala lilás existia, mas estava trancada. Quando a gente indagou o pessoal na delegacia, eles falaram, não, é porque como usa pouco, não fica ninguém aí, tá trancada. Tá certo, mas vocês têm a chave, então, porque eu posso ficar aqui dentro com as crianças? Ah, não, a gente não tem a chave, não pode abrir. Então, do que adianta ter? A gente vê que tem a boa vontade de criar, de ter iniciativa, mas que não está funcionando. Então, como que funciona? E na delegacia de plantão, né? Isso, na Central de Flagrantes, porque se não existe uma delegacia 24 horas, que na Central de Flagrantes eles possam ter um acolhimento dessa mulher, e infelizmente não tem. Então, a gente fez um termo de compromisso. Estamos organizando para, ainda essa semana, eu levar pessoalmente para o secretário de Segurança Pública do Estado e para o atual governador, Paulo Dantas, para que a gente possa solicitar que seja aberta 24 horas, todos os dias da semana, independente de demanda ou não para essa sala, e que, além de ser aberta, que esteja lá dentro, pelo menos, no mínimo, um assistente social. Porque daí vai poder conversar com a pessoa, vai poder indicar quais são os projetos, quais são a rede do município e do estado para poder acolher aquela pessoa. Se possível, claro, seria bom ter um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, ter um médico, seria o ideal. Mas que tenha, no mínimo, o assistente social. E aí a gente vai solicitar isso, porque é algo que a gente pode resolver a um curto prazo. É algo que com uma canetada amanhã está funcionando. Então, neste momento,
É muito valioso fazer isso, até mais valioso do que esperar 1, 2 meses para colocar a delegacia da mulher 24 horas, tornar a delegacia da mulher em 24 horas. Porque vai demorar uns 2 meses, pelo que me foi explicado. 1 mês e meio, mais ou menos, eu acredito que até final de setembro. Então, é importante, mas demora 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, o tanto de mulher que apanha, o tanto de mulher que precisa de um acolhimento, que precisa de um aparato, né? Que pode morrer, sendo que com uma canetada a gente pode diminuir o problema para amanhã. Então, assim, tão importante quanto fazer coisas grandiosas é fazer coisas pequenas, mas que tenham resultado imediato. E aí a gente já começou a procurar isso. Porque a boa vontade existe. Mas se a boa vontade ficar só no âmbito da vontade, não está servindo de nada, né? E por isso essa audiência pública foi tão importante. Porque falavam, olha, isso daqui é bacana, isso daqui é legal, isso daqui a gente tem. Mas aí uma usuária falou, olha, tem, mas não está funcionando. E às vezes a própria pessoa, o próprio gestor não sabia. Então, bora fazer funcionar. E aí que é importante, de novo, a gente estar ouvindo as pessoas. E por isso que eu acho tão importante essa comunicação. De estar aqui, de quem está nos assistindo saber que existe, de procurar não só os vereadores, mas os gestores de órgãos da prefeitura, do estado, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, mas para que a gente saiba o que está dando certo e o que está dando errado e o que pode melhorar, principalmente. Aproveitando essa sua deixa sobre redes sociais, naturalmente, a senhora tem uma participação importante na rede. As mulheres que estiverem nos ouvindo, os eleitores, obviamente, o cidadão, de um modo geral, que queira se comunicar, até para dar ideias, né, de aprimoramento, podem fazê-lo também pelas redes? Com certeza. Inclusive, para mim, é essencial. Porque nada a gente constrói sozinho, Marcos. E dos projetos que eu apresentei, alguns já foram propostas de campanha, sim, mas acredito que 30% aí foi ideia de seguidores que falaram, Olívia, eu estou passando por essa situação, o que é que a gente pode fazer para melhorar? E aí a gente foi tentando melhorar, tentando criar novas legislações, ou até mesmo pressionar o prefeito para fazer acontecer algumas coisas que eram de competência apenas dele. Então, quem quiser conversar comigo, me procura nas redes sociais, gente. Todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é o mesmo nome, Olívia Tenório, _. Aí você conversa comigo, me dá a sua ideia, me dá a sua sugestão, me conta a tua história, ou até mesmo críticas do que eu posso melhorar, do que o nosso trabalho pode evoluir, pode trazer para a gente também. Mas já aviso logo, viu, Marcos? Eu aceito críticas respeitosas. Critiquem meu trabalho, falem que eu posso melhorar. Mas se vem com xingamento, se vem com desrespeito, eu bloqueio mesmo, porque não faz parte do trabalho ouvir xingamento e levar para o pessoal. Por favor, gente. Então, com respeito, sem palavras de baixo calão, eu aceito críticas de todo mundo. Não vamos dar audiência ao fracasso, né? Com certeza. Porque pessoas assim vivem no fracasso. Vereadora, claro que a gente falou até agora, destacando pautas, né, do universo de gênero, né? Mas o seu olhar social, até por conta da sua formação, vai um pouco além, né? O que a senhora destacaria mais do seu mandato de 1 ano para cá, que teve efetivação aí no âmbito social? Olha, tem muitos projetos que eu gosto muito, mas tem 2 em especial que são no tocante à educação, que eu queria compartilhar aqui com você. Por que no tocante à educação? Porque isso é uma coisa que eu acredito, né? Posso estar errada, só o tempo que vai dizer, mas eu acredito que mais importante do que você apagar o incêndio é você evitar que o incêndio ele aconteça, ele acenda. Então, para a gente poder resolver problemas a longo prazo, para mim, o único caminho é a educação. O único caminho é a gente criar uma geração melhor do que a nossa. E, para que a gente faça isso, é extremamente importante que a gente se atenha em como estar cuidando das nossas crianças. E, por isso, um dos projetos que a gente apresentou é o projeto do Programa de Empreendedorismo Municipal. Esse programa de empreendedorismo nas escolas, na rede pública de ensino, é que a gente não vai ser apenas uma matéria, vai ser, na verdade, uma capacitação para os profissionais de educação, para os professores e para toda a questão administrativa, merendeira, todos mesmo que compõem a educação, que eles passem por essa capacitação para ensinar o aluno, para ensinar a criança a empreender. Entender que empreender também é abrir uma empresa, abrir o seu negócio, mas é mais do que isso. Empreender a sua própria vida é você se fazer único, é você se fazer o melhor naquilo que você faz. Se hoje eu quero ser digitadora, eu vou ser a melhor digitadora, eu vou fazer aquilo de uma maneira inovadora, eu vou fazer aquilo de uma maneira que vai revolucionar o mundo. Se eu quero ser uma jornalista, eu vou ser a melhor jornalista, eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou inventar o podcast,
porque em algum momento ele foi inventado, né? Não existia há pouco tempo atrás. Eu vou fazer de uma maneira que realmente vai me fazer o melhor naquilo, vai me fazer conhecida no mundo todo. Porque dessa maneira a gente vai mudando a mentalidade da nossa população para quando eles estiverem mais velhos, eles entenderem que o Brasil tem uma capacidade gigantesca e que a gente não precisa ficar apenas focado no concurso público, mas sim focar em crescer, em ser diferente, ser melhor em tudo aquilo que a gente faz. E tudo isso começa mudando a mentalidade. E aí tem esse programa de colocar essa mentalidade empreendedora nas escolas. E, claro, mudar um pouquinho a grade de ensino. Eu coloquei para a gente estudar agora a Constituição em miúdos, que é para a gente poder conhecer melhor o nosso dever cívico, nossos deveres, quais são os nossos direitos, para que lá na frente ninguém queira tirar o meu direito e eu achar, mas isso tá ok. Eu saber que não tá ok, eu saber o que é que eu posso e o que é que os outros devem e podem fazer também. E aí são 2 alterações que eu tentei colocar agora na rede municipal de ensino. Graças a Deus está sendo colocado para frente. A gente está agora com uma comissão dentro da Secretaria de Educação para poder colocar isso na prática e começar aí a, se Deus quiser, capacitar melhor as próximas gerações. Pois é, e do ponto de vista de crescimento pessoal, ainda tem, por fim, o econômico, né? Porque todo mundo que vai produzir vai gerar imposto, em algum momento vai estar gerando um novo emprego e é mais uma família ali que, de repente, né, pode estar conduzindo. Isso mesmo, todo mundo vai ganhar. Todo mundo ganha, né? A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas é impossível não falar dessa nova realidade da casa, onde 4 mulheres conseguem trazer pautas, né, de boa discussão para o plenário, ensinando muitas vezes homens assim, que já estão comandados há algum tempo, que não discutiam determinados temas, né? Tem sido boa essa experiência, vereadora? Olha, tem sido bem engraçada, para dizer a verdade. Óbvio que eu queria que a gente tivesse muito mais mulheres aqui na Câmara, na política de uma maneira geral, mas mesmo com apenas 4 mulheres, foram 4 mulheres muito atuantes e muito aguerridas também, que têm coragem de falar, que têm vontade de estar aí na sociedade, tentando mudar alguma coisa mesmo. E isso é muito bom, porque faz com que a nossa voz seja ouvida. Eu costumo falar que o machismo pode ser difícil de encarar, mas mais difícil do que eu encarar um machista que sabe que é machista, é eu encarar um machista que não sabe. Porque ele fala, mas eu apoio você, eu acho que tem que ser feito. E ele não percebe que muitas vezes ele está sendo machista. Quando eu levantei, por exemplo, o tema de licença maternidade aqui na Câmara, eu, inclusive, tive minha filha e não pude tirar licença maternidade porque a gente não tinha previsão aqui no regimento da casa. E quando eu levantei o tema, eu ouvi pessoas falando, não, eu acho muito importante a gente falar sobre assuntos da mulher, a gente melhorar isso, a gente falar sobre maternidade e tudo, mas eu não acho que você precisa de licença, não. Gente, mas como não precisa de licença se minha filha assim que nasce precisa de uma dedicação exclusiva, mas só talvez quem passe por isso que entenda. Então, muitas vezes, você vê que a pessoa tem a boa vontade, que a pessoa não quer ser machista, mas vem de uma criação, de toda uma geração de machismo que não percebe que está reproduzindo isso. E esse machismo é mais difícil de tratar. Porque quando a pessoa não admite que tem um problema, ela nunca vai tratar aquele problema. Mas aí, com jeitinho, comendo pelas beiradas, conversando aqui, demonstrando ali, mostrando uma situação acolá, a gente tem conseguido levantar os temas, a gente tem conseguido mostrar para os vereadores aqui da importância de conseguir enxergar fora da própria bolha. E eu acredito que a gente está tendo um bom resultado. Tanto que a gente está aí com inúmeras leis para as mulheres sendo aprovadas e sendo discutidas aqui na Câmara dos Vereadores. Então, só agradecer, né, aos atuais parlamentares dessa casa. Tomara que venham outras, né? Você quer conhecer a vereadora Olívia Tenório? Vai nas redes sociais. Vereadora, para finalizar, repete o endereço. Gente, me procura, Twitter, Facebook e Instagram, Olívia Tenório _. Lá eu converso com todo mundo, escuto suas sugestões, adoro novas ideias para projetos de lei, para a gente poder melhorar e avançar nas políticas públicas e aceito crítica de todo mundo que for respeitoso, hein? Me segue lá. Vai lá, então. Queria agradecer a presença da vereadora Olívia Tenório. Claro, a gente pode voltar a conversar com ela a qualquer tempo, né, diante aí da evolução dos seus projetos. E você que está em casa vai acompanhando, vai compartilhando, está nos ouvindo também aí pela Rádio Cidadã. É sempre um prazer poder contar com você. Até o próximo Câmara em Debate.